Olá, eu sou o João Gilberto. Eu sou a Arimila. E nós somos uma família por um mundo. Né? Nós criamos esse canal para contar um pouco para vocês da nossa experiência de vida, do que nós já vivemos e do que nós estamos vivenciando no momento também. No momento nós estamos morando em Madagascar. Né? Eu, a Arimila e nossos 3 filhos, a Mariana, o Aide e o João Lucas. Nós viemos aqui para desenvolver um trabalho social por meio de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Se você ainda não conhece, esse é um momento interessante, pois vamos falar um tanto a respeito do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG brasileira que surgiu, né? O presidente é de Campo Grande, e onde também é sua sede. E desenvolve atividades hoje em 6 países, né? Além do Brasil, tem mais 5 países na África que desenvolvem atividades humanitárias, né? É uma ONG humanitária. E assim, os trabalhos da fraternidade estão ligados a solucionar problemas assim de escala global, né? A fraternidade está em alguns dos países mais pobres, dos lugares mais pobres do mundo, né? Aqui em Madagascar, onde nós estamos, é o sul da ilha. Madagascar é muito conhecida por suas belezas e atrações turísticas, mas a parte sul da ilha, que é onde nós moramos, que é deserto, África subsaariana aqui, as pessoas sofrem muito, né? Então a fraternidade, sabendo desse trabalho, da necessidade das pessoas aqui, instalou aqui um polo, né? Então, o trabalho da fraternidade, de uma forma geral, ele atende em torno de 15 mil pessoas, né? E isso em 45 polos de trabalho, com a oportunidade que dá às jovens de colocar mais de 700 jovens na escola e fornecer 428 mil refeições por mês. Essas 428 mil refeições por mês não são para pessoas que simplesmente vão lá para receber uma refeição. São pessoas que estavam em condições de extrema vulnerabilidade e não têm condições de se alimentar por si, né? As famílias não têm condições de prover uma simples refeição para os seus filhos. Então, nós viemos para cá para desenvolver algumas atividades mais voltadas agroecologia, né, que é a minha área de trabalho, e a Arimila um pouco na parte educacional e de workshops aí. Fala um pouquinho também A gente identificou, né, chegando aqui, a gente conseguiu fazer um diagnóstico de várias necessidades urgentes e também de dar continuidade aos projetos que já tinham iniciado, mas que precisavam de um apoio mais próximo. Até foi bem interessante a gente ter vindo morar aqui para a gente ter condições de acompanhar esses projetos, né? Porque muitas vezes as pessoas vinham, passavam um tempo, voltavam para o Brasil e aí o projeto ficava aqui meio que precisando de alguém que estivesse mais de perto, né? Que pudesse fazer o acompanhamento. Então a gente veio para dar esse apoio e para a sustentabilidade do projeto aqui. Esses projetos estão sendo desenvolvidos para também conseguir conversar com essa comunidade, né, e trazer para eles condições deles se sustentarem e de encontrarem uma forma de ter mais dignidade, de conseguirem se reerguer, de sair da extrema pobreza, da extrema vulnerabilidade em que viviam e começar a vida, né, e ter uma caminhada a partir desse auxílio da Fraternidade Sem Fronteiras, tendo mais condições de desenvolver suas vidas, com uma condição de moradia melhor, com uma alimentação melhor, com uma formação profissional. De alguma forma, esses projetos têm essa intenção, né, de dar uma sustentabilidade para a vida dessas pessoas. E talvez vocês estão ouvindo falar a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras pela primeira vez. Isso aconteceu comigo também, porque eu digo, um pouco engraçado, porque é uma ONG tão grande, que faz um trabalho tão legal, que assim, nós nos identificamos muito com esse trabalho e nós ainda não conhecíamos. Então, em 2018, foi quando a Gisele, uma grande amiga, Gisele Thanos, ela entrou em contato comigo, porque um amigo em comum que nós temos, falou com ela a respeito do trabalho de agrofloresta que eu faço, e que
que poderia contribuir aqui com o trabalho aqui na África, né? Então, ela entrou em contato comigo, falou do trabalho da fraternidade, só que na época no sítio a conexão de internet não era muito fácil, eu acabei que não tive condições de pesquisar mais a respeito do que era fraternidade. E ela falou e o que você acha de ir lá para conhecer, para desenvolver um trabalho, assim, sabe? Falei, legal, vamos, né? Eu gostei da ideia. E só que aconteceu por alguns motivos, não demos continuidade na conversa. E a caravana que estava programada talvez para vir em fevereiro, acabou que não deu certo de vir nessa data. E aí até que um dia eu tive um sonho, né, que eu estava na África, não vou detalhar tanto do sonho aqui também, até porque eu não lembro de tantos elementos. Mas aquele sonho me chamou a atenção e eu entrei em contato com ela de novo. Falei, Gisele, eu tive um sonho que eu estava na África, como é que está aquela conversa que nós tivemos? Ela, essa semana vai ter um encontro da fraternidade. Vamos lá, a gente faz uma reunião e conversa um pouco mais a respeito do trabalho e tudo. Falei, vamos, né? Eu estava imaginando que eu estava indo para um lugar onde eu ia encontrar lá umas 10, 15 pessoas. Achei um pouco estranho por ser uma reunião no shopping, mas eu pensei, né? Como são padrinhos, né? Como são voluntários, talvez alguém tenha uma empresa lá que está cedendo espaço para fazer essa reunião. Mas quando eu cheguei, eu não tinha entendido o que era essa magnitude desse encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu esperando chegar, né, encontrar 15 pessoas, de repente eu entro num lugar onde tinham pelo menos umas 1.500 pessoas. E aí depois a Armila até foi comigo no segundo dia. E aí entrei em contato com a família, né? Porque é impressionante também essa conexão que a gente faz com as pessoas da fraternidade. Quando a gente conhece tudo com esses mesmos propósitos, pessoas que a gente ainda não conhecia passam a ser amigos assim rapidamente. Então, nós combinamos e consegui vir então pela primeira vez em 2018, em novembro de 2018. E chegando aqui eu vi essa necessidade disso que a Armila comentou, né, de que precisava de ter algumas pessoas para desenvolver o trabalho mais continuamente. Eu falei, o Wagner veio junto, né, o presidente, e eu falei para ele, olha, o trabalho que eu tenho para desenvolver com a floresta, eu não acredito que dá para fazer ele em 15 dias e voltar daqui um ano para ver como é que tá, que eu acredito que não vamos escolher muitos frutos dessa forma. Precisa ter alguém aqui que continue, que dê continuidade nesse trabalho. Aí ele falou assim pra mim, pode ser você? E isso eu já estava com 1000 pensamentos, né? Desde que cheguei aqui, olhando os lugares, pensando muitas coisas que poderiam ser desenvolvidas. E eu ligava para a Armila e até que teve um dia que foi interessante. Eu liguei, como é que foi aí que você... Não, cada vez que ele ligava, ele descrevia o que estava acontecendo aqui, o que ele estava vivenciando, né? E era como se eu estivesse vendo tudo pelos olhos dele, assim. As mesmas emoções me chegavam até mim e eu comecei a pensar, ele vai querer mudar para a África. Eu já sei que ele vai voltar muito diferente do que ele foi, eu já estava me preparando para o que viria depois. E aí, assim, nós inclusive, quando nós decidimos vir para a África, o João ainda não tinha nem nascido, ele estava na barriga ainda, mas nós já tínhamos decidido isso. Porque acreditamos muito, né, que desse desejo, né, de desejar profundamente, assim, né, a gente tem condições de cumprir o que a gente tá objetivando para nós, né. Então, nós decidimos ainda com o João estava na barriga, assim que ele nasceu, então esperamos por quase 9 meses e viemos para cá. E eu acho que uma das coisas importantes da gente falar a respeito do trabalho da fraternidade, que o trabalho da fraternidade é feito por gente, tem muita gente que está contribuindo, mas também por conta de termos pessoas que contribuem, por ser uma instituição formada por muitas pessoas, né, somos humanos, nós também passamos por alguns momentos de dificuldade. E esse é um momento que a fraternidade está passando uma dificuldade grande, mas que nós temos certeza que nós temos capacidade para superar isso, né? A gente, os recursos que vêm para os projetos aqui da África, eles primeiro precisam ser convertidos, né? O dinheiro para o real, para depois ser convertido na moeda local. Então, por conta da alta... O dólar, né? Eu falei o quê? Falou real. O real, o real ele é convertido, o real ele precisa ser convertido para o dólar para depois ser convertido para a moeda local. Então, por conta do grande aumento que teve nos últimos meses, os projetos eles ficaram
eles tiveram que, a gente teve que fazer inclusive algumas modificações no trabalho aqui, porque o recurso que está chegando já é muito diferente do que vinha antes. Mas nesse momento, a gente, além disso, nós temos essa pandemia, que é o coronavírus, que enfim, tá fazendo as pessoas refletirem mais, inclusive nós. E esse objetivo desse vídeo também, da gente fazer uma reflexão a respeito de como é que nós podemos amar o próximo. Esse eu entendo que é um momento importante da gente buscar desenvolver isso. É um momento que a gente tem diversas ferramentas para fazer esse trabalho de amor ao próximo. Como eu mencionei, essas refeições que são servidas aqui não são para as pessoas que estão lá no seu trabalho e vêm se alimentar aqui. São para pessoas que não têm condições de fornecer sequer uma refeição por dia para os seus filhos. Então a gente recebe muitas crianças aqui. No momento a gente está tendo que fazer entrega do alimento cru para que as pessoas façam nas suas casas, né? Porque por conta de não ter aglomerações. Mas nesse momento de coronavírus em que nós recebemos diversas notícias da gente ter uma higiene melhor, de usar álcool em gel, de lavar as mãos num lugar onde as pessoas não têm água para beber, não é muito fácil. Então, esse é um vídeo também de um pedido de ajuda, né? Nós precisamos desse auxílio, dessa contribuição das pessoas para que a gente consiga passar por esse momento. Nós vivenciamos aqui algumas coisas muito fortes, assim, enfim, de situações das pessoas, de moradia, de necessidades, sei lá, não diria nem o que a gente consideraria no Brasil de necessidades básicas, aqui a gente não tem nem as mínimas, né? E é complexo, assim, da gente pensar isso, né? Ao mesmo momento que as pessoas estão se resguardando, estão segurando suas economias, seus salários e tudo, porque ainda não sabem como é que será lá na frente. Isso pensando mais, né, em pessoas que nós conhecemos no Brasil, né, as pessoas do Brasil que estão segurando. Ao mesmo tempo, essas pessoas aqui também estão precisando se alimentar, né? As pessoas, quando a fraternidade chegou aqui, as pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas estavam morrendo de sede, estavam morrendo de diarreia por simplesmente não ter um saneamento. E assim, por mais que a fraternidade faça esse trabalho, a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui, né? Como é que... Então, esse é um vídeo de pedido, esse apelo para que as pessoas possam ver de que forma podem auxiliar, né? Um reforço, né, para as pessoas que já são padrinhos, de mesmo nessa crise continuarem prestando esse auxílio à fraternidade. E também para as pessoas que têm condições de serem padrinhos e também ingressarem, né? Abrirem lá o site, conhecerem os projetos, conhecerem mais desse trabalho, porque é só conhecendo que as pessoas vão realmente ter noção do quanto nós somos privilegiados por termos tudo que temos, né? O quanto é importante a gente também estender a mão para quem não tem nem o mínimo necessário para sobreviver. E... Bom, é isso, né? Porque, assim, uma das formas, né, um apadrinhamento é uma quantia de R$50 por mês. Né? Dá para fazer as contas. O que é R$50 por mês nas contas de casa? Né? Às vezes R$50 por mês é metade de uma saída para comer num restaurante, né? Porque às vezes a conta sai muito mais alta. Então, com R$50, eu acredito que a gente ainda mesmo com essa alta do dólar, nós conseguimos ainda pelo menos manter a alimentação de uma criança por um mês. Né? R$50 para alimentar uma criança por um mês e dar condições dessa criança poder ir, por exemplo, para a escola, para mim é pouco, assim, perante o que a gente pode fornecer de dignidade para essas pessoas. Né? Então, aqui nós estamos num momento em que nós estamos desenvolvendo as construções, né, para que a gente construa um novo Campo da Paz. O novo Campo da Paz é um lugar onde a gente pode atender melhor as pessoas. E ir estudando quais serão as formas das novas intervenções. Porque aqui no lugar onde hoje é o Campo da Paz, que é onde nós moramos aqui inclusive,
As pessoas que estão aqui próximas, dá para ver a diferença, né? De quem veio há um tempo atrás, de quem está aqui agora. Dá para ver a grande diferença que a fraternidade está fazendo na vida dessas pessoas. Isso eu não estou falando da boca para fora, isso eu estou falando porque a gente tem aqui um momento que a gente ouve as pessoas também falando. As pessoas falando, agradecendo o trabalho da fraternidade, pela fraternidade estar aqui. Só que a região é grande, o acesso a outros locais é difícil. Para chegar até aqui, só para vocês terem uma ideia, que é o sul da ilha, a gente vem de avião até uma cidade chamada Fort-dauphin, e de lá para cá nós pegamos um carro para vir até aqui. E são 110 quilômetros. 110 quilômetros que a gente leva em torno de 5 horas a 5 horas e meia para chegar. Dá para imaginar, talvez, como é que é a situação das estradas, né? Para a gente levar 5 horas e meia para fazer 110 quilômetros. De caminhonete, né? Isso, de caminhonete traçada, porque o outro carro não chega. E daqui para frente, a estrada ainda é pior, né? É um areião brabo que a gente precisa, e a gente precisa chegar nessas pessoas que mais precisam também. Então, essas construções, as atividades que estão sendo desenvolvidas, é porque assim, a gente tem muita gente para atender ainda. Por mais que a fraternidade já tenha feito um trabalho fantástico aqui de atender o tanto de pessoas que vêm aqui, né? A gente está aqui, aqui em casa é comum, né? A gente vê, fica bem próximo aqui da vista da varanda de casa, o lugar das crianças, que a gente vê em torno de 900 crianças passando por aqui para almoçar por dia. E o tanto que a gente tem ainda. Então assim, primeiro, esse auxílio que a gente pede é para que o trabalho não pare, né? Porque o recurso que chega já não é o recurso de antes. E esse auxílio que a gente pede é para que a gente possa ampliar esse trabalho. Então nesse momento é um pedido para que você puder contribuir. Pode ser uma doação avulsa. Isso, né? pode ser uma doação avulsa. Não tenho R$50 por mês, mas eu tenho por todos os meses, mas eu tenho um montante aqui que eu posso fazer uma doação agora. Então assim, entra no site www.fraternidadessemfronteiras.org.br e lá tem todas as especificações de como o detalhamento de como conseguir fazer o apadrinhamento, como fazer essas doações avulsas. Tem uma equipe muito legal para atender vocês. Beleza? É isso? É isso. Então tá. Valeu, até a próxima.